Olá, gente! Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Meu nome é Henrique Caldas, eu sou professor de linguagens e preparo você para o Enem. Entenda como a prova de linguagens realmente funciona. Conquiste mais de 40 acertos nessa prova, porque isso é possível. E uma das formas é estudar as abordagens, os conteúdos e os assuntos que aparecem nela, né, na prova de linguagens. Um desses assuntos é tema da nossa aula de hoje. E para você saber como é que essa aula vai acontecer, quais são os detalhes que a gente traz, os elementos importantes para você levar sobre o conteúdo de hoje para o Enem, se inscreve nesse canal, participa, compartilha, comenta a respeito da aula, que a gente tem uma série de coisas importantes para falar hoje, tá? Intertextualidade é o assunto da nossa aula e é um dos temas mais recorrentes na prova todos os anos. Então, a gente vai falar sobre esse tema a partir dessa imagem que vocês estão vendo aí na tela. É estranho observar, mas a gente tem um vestido na tela, na imagem, e nesse vestido tem uma série de desenhos, tem figuras infantis que desenham soldados, canhões, aviões de guerra, um sol que nasce quadrado, você deve estar vendo ali. E o que será que isso quer dizer? Eu começo essa aula justamente te provocando a ler esse texto, porque sim, é um texto e poderia muito bem aparecer no Enem. Esse vestido foi feito pela Zuzu Angel, uma estilista brasileira que viveu nos anos 50, 60, 70 no Brasil e que tem uma história difícil, uma história trágica. Zuzu Angel foi mãe de Stuart Angel, um jovem que foi perseguido pelos militares no período da ditadura militar, né? E ela, para se manifestar contrariamente à violência daquela época, ela resolveu fazer um trabalho chamado de desfile e protesto. Então, esse vestido que vocês estão vendo aí é uma das obras da Zuzu Angel de uma forma de se manifestar contra o período da ditadura militar, porque Stuart Angel, seu filho, foi assassinado pelos militares. Bem, quando a gente olha para essa primeira imagem, a impressão que dá é que é só um vestido. Mas o que eu quero que vocês aprendam para a gente falar sobre intertextualidade é isso. Para ler um texto bem, para entender o que ele significa, o que ele representa, é preciso ter referência. Então anota essa palavra. Ela é super importante quando a gente está falando do tema da intertextualidade, né? Referência. Mais do que uma relação entre textos, o que é assim que a intertextualidade costuma ser definida, a intertextualidade tem a ver com referências. Quando eu te dou uma referência, você olha para o texto de maneira mais ampla. É o que acontece com esse vestido que você está vendo na tela. Interessante pensar que Zuzu Angel já foi tema do Enem, não na prova de linguagens, mas na prova de humanas. Então pensa nessa palavra, referência. Claramente você nota que a figura 2 faz referência à figura 1. Na figura 2 nós temos uma modelo que veste uma peça, né, da Zuzu Angel, enquanto ao lado, na figura 1, a imagem é de Maria Bonita, na primeira metade do século passado, 1930. Claro que tem diferenças e você percebe essas diferenças. A Maria Bonita usa um vestido, a modelo usa um macacão, a Maria Bonita faz uso de uma sandália de couro, enquanto a modelo usa uma bota. Mas existem muitas semelhanças, né, dos traços, dos desenhos, o couro. E claro, a grande pergunta aqui, que foi a que o Enem fez, já que aí é uma questão do Enem, essas imagens elas fazem parte de uma questão do Enem de humanos. A pergunta basicamente é: o que é que o texto 2 usa de referência lá do texto 1? E qual é o sentido disso, né?
Então essa é a questão, ó, como vocês estão vendo, elaborada em 1969, a releitura contida na figura 2 revela aspectos de uma trajetória e obra dedicadas a. Então, a releitura do texto de Zuzu Angel em relação a Maria Bonita representa alguma coisa. O quê? E aí nós temos a palavra resistência como palavra-chave, né, que é o gabarito da questão. Então, criação de uma estética de resistência. Por que resistência? Porque o couro, a referência ao Nordeste, ao sertão, aquilo que Maria Bonita representou ao lado de Lampião, a fuga dos militares, a luta pela sobrevivência naquele período, sobrevivência em relação à fome, à seca, às condições precárias de vida que eles viviam. Então isso volta na obra de Zuzu Angel para falar sobre resistência. Bem, interessante então ver que nós estamos tratando da busca de uma referência para trazer para um texto novo. O nome disso é intertextualidade. Então, imagine que o Enem trouxesse para vocês essa bandeira. A bandeira, evidentemente, é semelhante à bandeira do Brasil, mas nota uma diferença, né? Então, veja aí. Olha com atenção. No centro da imagem, essa obra de arte que faz uso da bandeira do Brasil como referência. Isso não é cópia. Perceba que cópia é você dizer a coisa exatamente como ela foi dita por outra pessoa e você se apropria daquilo. Então não é o que o Raul Mourão, artista carioca, fez. Ele usa a referência da bandeira do Brasil e ao meio deixa em branco. E você sabe que a parte aí ao meio, aquela azul, com uma inscrição, diz ordem e progresso. Então, a gente está falando sobre um vazio, uma ausência. E essa ausência é uma crítica. Você te pergunta então, qual será a crítica que a obra do Raul Mourão faz ao Brasil? Bem, você nota que ele então usa da intertextualidade, ele pega a bandeira do Brasil como símbolo nacional ou emblema nacional, altera esse emblema, faz uma mudança nele para fazer uma crítica. E essa forma de intertexto que está associada à crítica tem nome, mas eu digo já para você. E é uma das formas principais cobradas no Enem. Então, se eu pergunto a você qual é a crítica feita por essa obra do Raul Mourão, provavelmente você vai me dizer: ele critica a ausência de ordem e de progresso no Brasil, o que seria então traduzido como uma crítica à desordem e ao retrocesso no Brasil. Pois é, então essa obra de 2019 faz uma reflexão crítica interessante, assim como a imagem que eu trouxe aqui para vocês, para a gente começar definitivamente essa aula. Intertextualidade é o uso de uma referência. E a principal forma cobrada no Enem sobre a intertextualidade é a paródia. Então eu peço que você anote aí. Paródia é uma forma de intertexto, como a que a gente acabou de ver na obra do Raul Mourão, assim como algumas que eu vou mostrar ao longo dessa aula. E essa imagem que você está vendo na tela é um bom exemplo disso. A imagem é um recorte de uma campanha publicitária que usa como referência uma obra de arte de Michelangelo chamada A Criação de Adão. Nela, Adão e Deus quase se tocam. Seus dedos indicadores estão muito próximos um ao outro, você deve conhecer a obra, para falar sobre a criação de Deus e sobre a criação do homem. Alguma coisa como Deus e Adão estão muito próximos, mas eles jamais se tocarão. A imagem está paralisada na pintura. E aí há muitas interpretações sobre isso, claro, mas uma delas é a de que, primeiro, Adão não
por mais que ele se aproxime de Deus, mas ele nunca vai ser Deus, né? Então, é semelhante a Deus, se aproxima de Deus, mas nunca é Deus. Essa é uma interpretação. A segunda é de que um está em função do outro, né? Ou seja, Adão precisa de Deus para existir, assim como Deus precisaria de Adão também para existir. Bem, o que importa é que eles quase se tocam e aqui a campanha publicitária se utilizou de maneira inteligente dessa ideia, né, de quase se aproximar. Você vê que na imagem tem um álcool em gel que lembra o período da pandemia, época em que essa campanha foi feita. E aí se coloca esse álcool em gel na mão para falar sobre higienização no período da Covid-19, higienização das mãos e manter a distância. Então vocês sabem, vocês devem lembrar aquela época terrível que a gente viveu de isolamento social, de ter que passar álcool em gel nas mãos o tempo todo e estar se cuidando, e essa campanha publicitária fez uso dessa imagem. Pois é, então há muitas coisas sobre a intertextualidade que estão no nosso dia a dia, todas elas o Enem pode cobrar de vocês, porque o Enem cobra textos variados do dia a dia, textos que estão nas ruas, texto que está nos anúncios publicitários, enfim. E aqui eu trago para você esse grafite. Olhe com atenção a imagem e perceba que ali no cantinho inferior esquerdo tem um homem, bem pequenininho. Isso mostra a dimensão da parede que está atrás dele. É um prédio de muitos andares, talvez 13, 14 andares, e nele, na lateral desse prédio, tem um grafite, gênero tão cobrado já no Enem. E nesse grafite você evidentemente reconhece a referência, porque é disso que estamos falando, de Albert Einstein. Einstein está sobre uma bicicleta e ali uma legenda: genial é andar de bike. Imagine então que o Enem perguntasse a você, primeiro, qual é a função social desse texto, ou seja, para que ele existe? E você deve pensar em algo como se é um grafite. Grafite é uma obra de arte circulando nas ruas, em grandes cidades, zonas urbanas, faz uma provocação sobre temas variados e tem uma intenção crítica. Esse é um bom caminho para pensar no grafite. A outra pergunta que o Enem poderia fazer é sobre a referência. Qual foi a ferramenta utilizada pelo texto? E aí você sabe, a intertextualidade através da figura do físico tão importante que é ou foi Albert Einstein. O que será que a frase quer dizer? Genial é andar de bike. Genial é andar de bike nos ensina que você não precisa ser Einstein para ser gênio. Você pode ser gênio tendo uma atitude como andar de bicicleta numa grande cidade, percebe? Então a referência aqui ela é utilizada com um propósito de conscientização, reflexão a respeito da mobilidade urbana, do uso da bicicleta como meio de transporte numa grande cidade, contribuindo para um planeta mais sustentável, um planeta menos impactado pela poluição, através dessa atitude que é genial. O que eu estou querendo te mostrar é que existem variadas obras, textos, referências que usam a intertextualidade. Eu quero te mostrar como a intertextualidade ela é presente no nosso dia a dia. Bem, uma das formas de intertexto chama-se epígrafe. Epígrafe é você utilizar uma referência, é um tipo de intertexto em que a referência serve para a apresentação de uma obra. Então, se você abre esse livro de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, ao abrir o livro tem lá dentro uma frase de um outro livro, que é a referência, chamado Livro da Sabedoria. E nesse Livro da Sabedoria tem várias frases que trazem uma sabedoria e uma consciência sobre o mundo. E lá você vai encontrar essa frase que diz: se podes olhar
Vê, se podes ver, repara. É interessante porque o livro Ensaio sobre a Cegueira, ele é um livro que conta a história de uma epidemia em que as pessoas ficam cegas de repente e que uma vai transmitindo para outra essa cegueira branca chamada de treva branca, porque as pessoas ficam cegas, mas não a cegueira que a gente conhece, né? De se ouvir falar que é a cegueira escura, mas uma cegueira branca. É interessante porque, veja só, a metáfora da cegueira é para falar sobre as relações sociais, sobre as relações humanas. Não é uma cegueira de fato, literal, mas é uma cegueira simbólica. Tá. Então, qual é o sentido de trazer essa epígrafe, que é a referência? Por que trazer essa frase? Se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Porque a frase ensina uma espécie de ordem, né, de evolução e de gradação do que é você olhar, ver e reparar. Reparar, diferentemente de simplesmente olhar, exige atenção. Pois é. Então a frase ela traz uma boa apresentação de qual é a ideia fundamental de Saramago no livro. A importância da gente notar as pessoas ao nosso redor. Mas vamos cá. Se você já entendeu que a intertextualidade ela tem a ver com o uso de referenciais e que essa referência ela precisa ser reconhecida para o texto fazer sentido, então eu quero falar do que é mais importante nessa aula, que é sobre a paródia. Paródia é a principal forma de intertexto cobrada pelo Enem. Existem algumas formas de intertextualidade, eu não vou tratar de todas nessa aula, haverá uma outra em que eu explico melhor cada uma delas, mas eu quero mesmo ser mais específico em relação ao Enem, então eu quero falar de epígrafe. Paródia, desculpa. A paródia, ela tem a ver com, anota, tá? A mudança da linguagem e a mudança do sentido do texto. Como assim? Você usa uma referência, essa referência passa por uma alteração e essa alteração da forma vai também produzir uma alteração de sentido. Como assim? Como eu estava explicando antes. A imagem da bandeira do Brasil na obra do Raul Mourão, que eu mostrei aqui nessa aula, ela foi adaptada, alterada para produzir um outro sentido, um sentido diferente daquele que é o da bandeira do Brasil. Bem, além disso, você viu também como a imagem de Einstein foi utilizada em um grafite. Então, a imagem de Einstein passou por uma mudança, uma forma diferente para que no grafite produzisse um novo sentido. Aqui, eu estou mostrando a você como essas obras artísticas foram utilizadas em cartazes de campanhas publicitárias na Ucrânia no período da pandemia. E você percebe, pela análise da imagem ou das imagens, que há uma alteração das obras de arte. Ainda que você não conheça cada uma delas, tudo bem se não conhecer, mas observa que tem evidentemente alguma coisa ali que é incompatível com a natureza da obra, que são as luvas, que são as máscaras. Nada disso parece ser coerente com as imagens que vocês estão vendo aí pelo seu contexto histórico. Não haveria luvas, nem haveria máscaras. Então, fazer uso dessas imagens tem um propósito, que não é um propósito meramente artístico. A intenção aqui é, através dessas imagens, como recurso, esse recurso se chama intertextualidade, fazer uso dessas referências para produzir um novo sentido. Então, note ali à direita a imagem de Napoleão com uma bag dessas de delivery, ele usa máscara e está sobre o seu cavalo. Assim como a imagem de Jesus Cristo na Santa Ceia, logo ali à sua esquerda, à esquerda da imagem, de máscara e nenhum apóstolo ao seu lado. Então,
é sobre isso, é a referência que a intertextualidade tem diferentes propósitos. Mas eu estou falando aqui de uma delas, especialmente, que é a paródia. A paródia é a alteração da linguagem para a alteração de sentido. Então, veja, como é que o Enem costuma cobrar isso da gente, né? É muito comum você encontrar itens ou questões que têm dois textos e você precisa estabelecer uma relação entre eles. Então, veja o que nós temos aqui. Os textos 1 e 2 apresentam diferentes pontos de vista sobre o tema amor. Apesar disso, ambos definem esse sentimento a partir da oposição entre. Então, a questão quer que você reconheça semelhanças e diferenças. Vamos lá. Primeiro texto. Oposto ideal a um poeta erótico. Oposto ideal ao meu ideal conservas. Diverso é, pois, o ponto outro de vista, consoante o qual observo o amor do egoísta modo de ver, consoante o qual observas. Porque o amor, tal como eu o estou amando, é assim como o ar que a gente pega e cuida. Cuida, entretanto, não o estar pegando. Isto é, o eu lírico fala sobre o amor que você não alcança fisicamente, que não é material. O amor tem a ver com alguma coisa que a gente associaria ao ar. O ar que a gente pega. A gente não pega de fato o ar, mas é alguma coisa que a gente captura. É a transubstanciação de instintos rudes, imponderabilíssima e impalpável, que anda acima da carne miserável, como anda a garça acima dos açudes. Então, o eu lírico fala do amor, associando esse amor a alguma coisa que a gente não pega material ou fisicamente, e é alguma coisa que não tem a ver com a carne. Então, a gente pode dizer que o eu lírico defende a ideia de um amor muito mais ligado à alma, que é algo que a gente não pega, do que ao corpo. O texto 2 dirá, então, a arte de amar. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. Opa! Então significa que o eu lírico está trazendo para a gente uma visão diferente, oposta do primeiro texto, porque ele diz aqui que a felicidade do amor tem a ver com qualquer coisa menos com a alma. O primeiro eu lírico, lá no texto 1, disse que, na verdade, o amor tem a ver com a alma. Tá, mas vamos ver o que aqui o texto 2 ainda fala. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Pois é. Então está bem definido aqui no texto 2 que o eu lírico entende o amor como algo corpóreo, corporal, físico, tem a ver com o corpo e não com a alma. O que acontece então? Os textos 1 e 2 apresentam diferentes pontos de vista, isso a gente viu. Um entende que o amor está associado à alma, o outro entende que o amor está associado ao corpo. Aí ele diz, apesar disso, ambos definem esse sentimento a partir da oposição entre, gabarito você deve ter notado, corpo e espírito. Veja, eles, os dois textos, se opõem, porque um enxerga o amor de um jeito e o outro enxerga o amor do outro, mas ao mesmo tempo eles têm semelhanças. Qual foi a semelhança? É que tanto o texto 1 quanto o texto 2 estabelecem uma relação entre corpo e espírito, para falar de amor, mas eles veem amor de formas diferentes. Um vê o corpo ligado ao amor, o outro vê o espírito ligado ao amor. Então perceba que nós temos formas de estabelecer relações entre textos. Essa que eu mostrei aqui na questão é quando você nota que um texto tem semelhanças com o outro, embora um não faça referência direta ao outro. A intertextualidade também pode ser isso.
em que os textos têm semelhanças de significado, de sentido, mas não necessariamente um fez referência ao outro. E existe a intertextualidade propriamente dita, aquela em que eu uso um texto para construir o meu. E espero que você tenha notado que a principal forma de intertextualidade é a paródia, aquela que o Enem mais gosta de cobrar. Não é que a paródia seja mais importante do que as outras formas de intertexto, mas ela é a mais cobrada no Enem. E a paródia, então, tem a ver com essa forma de pegar um texto de referência, alterá-lo e produzir um novo sentido. Beleza? Eu ainda vou gravar aqui um próximo vídeo resolvendo questões de relação entre textos ou ainda questões ligadas à intertextualidade presentes no Enem. Se você assistiu a esse vídeo, gostou dessa aula e, enfim, tornou mais claro para você o que é que significa a intertextualidade, o que é que significa a paródia, me segue. Segue aqui esse canal, se inscreve, compartilha, comenta e, claro, acompanha os próximos vídeos, as próximas aulas, que tem mais coisa vindo por aí. Obrigado, gente. Até mais.